11 de setembro de 1998, São Petersburgo. Às 5 da manhã, o silêncio do apartamento de Rima Nikolaevna Kuzminik é interrompido pelo alto toque do telefone. O coração de mãe imediatamente sente que algo ruim aconteceu. O filho mais novo, Sasha, serve na marinha e navega no mar em um submarino nuclear. Talvez tenha acontecido algo com ele? Rima Nikolaevna atende o telefone. E seus piores temores se confirmam quando, do outro lado da linha, ouve-se uma voz autoritária e fria. Estou ligando para você por ordem do comandante-chefe da marinha, almirante Kuraedov. Posso falar com Rima Nikolaevna Kuzminik? E timidamente uma mulher responde, sou eu. Após 2 palavras, Rima Nikolaevna leva a mão ao peito, e seu filho mais velho, Ruslan, corre para a cozinha buscar valeriana. A mulher ouve o que lhe diz a voz indiferente e severa, e lágrimas começam a escorrer lentamente pelo seu rosto. Claro, diz ela, eu vou voar até Sasha, podem dizer ao meu filho que já estou indo até ele? Mãe, o que houve? Pergunta Ruslan. Ao desligar o telefone, Rima Nikolaevna olha para ele, sem realmente vê-lo. Ligaram do exército, disseram que o nosso Sasha é terrorista, disseram que o nosso Sasha atirou em 8 pessoas e tomou um submarino nuclear. A cidade de Gadzhievo, na região de Murmansk, é uma típica guarnição naval no norte da Rússia. Céu cinzento, paisagens inóspitas, um mar frio como chumbo, do qual emergem perto da costa os cascos pesados dos submarinos nucleares. Até a natureza aqui é severa e séria, como em tempos de guerra. O serviço militar não é um serviço fácil. A história da cidade está ligada a ele e à marinha desde o seu início. Foi em Gadzhievo que certa vez ficou baseada a submarino nuclear K-219, que afundou em 1986 como resultado da explosão do seu próprio míssil balístico. Uma das ruas da cidade leva o nome do herói da Rússia, o marinheiro Sergei Priminin, que ao custo de sua própria vida evitou a explosão do reator nuclear em um submarino afundando e salvou o mundo de uma nova catástrofe nuclear. Os moradores de Gadzhievo apelidaram sua cidade de Sentinela, pois dia e noite ela permanece vigilante pela pátria. Os moradores locais dizem com orgulho que não há espaço para os fracos por ali. Aqui, cada um é testado em sua resistência, caráter e convicções. O marinheiro torpedista de 19 anos Alexander Kuzminik não passou por essa prova. Nascido em Petersburgo, Sasha Kuzminik nunca quis servir no mar e não se via como militar. Na verdade, ele não se via como nada de especial. Na família Kuzminik, o pai autoritário tomava todas as decisões, desconsiderando os sonhos do garoto. O pai de Sasha era torneiro em uma fábrica de Petersburgo. O trabalho era árduo, o salário baixo e recentemente a situação piorou ainda mais. Kuzminik Sênior entendia que, se não quisesse que os filhos repetissem seu destino, precisava lhes dar um futuro melhor, ensino superior, oportunidade de construir uma carreira de verdade, sem perder a saúde para isso. Para isso, as crianças precisavam se dedicar aos estudos desde cedo. Além de Alexandre, havia outra criança na família, seu irmão mais velho, Ruslan. O pai educava os meninos, determinava rigidamente com quem eles podiam fazer amizade, para onde podiam ir, verificava cuidadosamente as tarefas de casa e punia severamente se algum dos filhos tirasse notas ruins. Foi o pai quem colocou Alexandre em uma escola especial com ensino aprofundado de língua estrangeira, embora o menino não tivesse interesse por idiomas e também não tivesse aptidão para eles. Em casa, Alexandre temia irritar o pai com uma palavra descuidada, evitando falar sem necessidade. A mãe, Rima Nikolaevna, amava muito os 2 filhos, mas não ia contra a vontade do marido, achando que era direito dele, como pai, decidir como educar os meninos. Quando o marido repreendia Sasha pelas notas baixas em línguas estrangeiras, ela suspirava, balançava a cabeça e dizia: "Por que você, Sasha, chateia o papai? Dedique-se mais aos estudos, pois isso será útil na vida." Sem receber apoio na família, com o tempo, o menino bondoso e atencioso se fechou em si mesmo, tornando-se distante e antissocial. Parecia que não havia ninguém ao redor dele em quem pudesse confiar. Sasha sentia fortemente sua solidão, mas não sabia como lidar com isso, nem a quem recorrer. Mais tarde, Sasha confessou aos colegas: "Meu pai arruinou minha vida." Na escola, o menino estudava de forma mediana, não se envolvendo em clubes ou atividades extras. Ele praticamente não tinha amigos próximos. Para o Sasha, que era quieto e fechado, era difícil responder nas aulas. Assim que ele ia até o quadro, as palavras sumiam da cabeça e a língua começava a enrolar. Os colegas riam dele, os professores perdiam a paciência e mandavam o aluno de volta para o seu lugar.
Sasha se isolava cada vez mais. Os únicos refúgios do Sasha eram os livros e a televisão. Nos livros, ele podia se sentir um verdadeiro herói, salvar vidas, voar para outros planetas, lutar corajosamente contra perigos. E como os personagens de televisão enfrentam habilmente aqueles que os ofendem. Quem sabe talvez um dia o Sasha também se torne um herói e então ele terá muitos amigos e todos vão amá-lo. A televisão na casa dos Kuzmin funcionava o dia todo, e se não havia um livro adequado por perto, Sasha sentava-se em frente à tela. Ele conseguia passar o fim de semana inteiro assistindo televisão. A mãe ocasionalmente reclamava: "Sashka, por que não vai brincar no quintal? Está verão lá fora com crianças correndo e você só fica em casa." Mas o pai logo interrompia: "Se ele não tem nada para fazer, é melhor que faça algo útil. Vai lá, vai estudar, vai acabar trazendo outro 3, preguiçoso." Sasha desligava a televisão e pegava os livros. Com as garotas, Kuzminik também não tinha sorte. Todas elas gostavam muito mais dos caras mais animados e falantes, com quem podiam rir e brincar. O reservado Alexander parecia estranho, como se não fosse deste mundo. Ninguém sabia direito como agir com ele, sobre o que conversar. Após concluir a escola, seguindo o conselho paterno, Alexander Kuzminik enviou os documentos para uma universidade de São Petersburgo, sendo aprovado nos exames de admissão. Mas de repente algo dentro dele se rebelou, e o rapaz pegou os documentos de volta, sem consultar o pai. Naquela noite, houve um grande escândalo na casa dos Kuzminik. Sasha não quis esconder o que fez, sabendo que, se o pai descobrisse sozinho, seria ainda pior. Quando a família se reuniu à mesa e a mãe serviu borscht quente nos pratos, Sasha criou coragem, e de uma vez só, contou tudo. "Eu retirei os documentos do instituto, não quero entrar lá." Por um momento, houve silêncio total na cozinha. Alexander viu o rosto de seu pai primeiro empalidecer, depois ficar vermelho de raiva. "O que você fez?" rugiu ele, batendo com o punho na mesa. "Sim, como ousou, seu idiota?" Pegando um prato quase vazio da mesa, Kuzminik Sênior bateu com toda a força na cabeça do filho. O prato quebrou, a mãe gritou e pulou da cadeira, mas Kuzminik rosnou para ela: "Sente-se!" E já para o filho: "E você, saia daqui para eu não ver você na minha frente." O patriarca da família ficou furioso por dias e Sasha evitou encontrá-lo. Mas não havia mais o que fazer. Sem conseguir entrar em nenhum outro lugar, o jovem Alexander Kuzminik, de 18 anos, foi para o exército. Depois de estudar por meio ano na escola de Severodvinsk, ele foi servir no submarino nuclear Vepr, que ficava baseado na cidade de Gadzievo, na ponta da península de Kola. O Vepr fazia parte da famosa Divisão das Feras, junto com outros submarinos nucleares: Pantera, Bars, Volk, Leopard e Tigre. O submarino tinha apenas 4 anos, era totalmente novo, com armamento de última geração e navegação silenciosa. Na tripulação, junto com Kuzmin, havia muitos soldados recrutas jovens. Alexandre tratou o serviço com responsabilidade, cumpria as ordens com precisão e não fugia de suas obrigações. Os comandantes gostaram de Yumosha, mas seus colegas não tinham simpatia por ele. A timidez e o ar sombrio de Kuzminik, presentes desde a infância, só se intensificavam quando estava entre desconhecidos. Normalmente, os novatos tentam logo fazer contato com todos, mas Alexander não fazia amizade com os marinheiros, não tentava se enturmar com o grupo. No espaço confinado de um submarino nuclear, onde a coesão e o trabalho em equipe da tripulação são essenciais, o surgimento de um calado incomunicável não era nada oportuno. Ele irritava muitos, e havia até aqueles que abertamente zombavam e tiravam sarro do marinheiro. Ficou de boca fechada: "Alô, por que está calado?" "Tormos. Tormos também é um mecanismo." Kuzminik não conseguiu acompanhar. Externamente, Alexander não reagia de forma alguma a essas provocações. Ele tinha deveres que precisava cumprir e era neles que ele se concentrava. Relações mais ou menos calorosas se formaram entre o rapaz e Alexei Okonechnikov, com quem eles estudaram juntos em Severodvinsk. Okonechnikov, simpático, podia falar horas sobre qualquer coisa, sem invadir o espaço do amigo. Isso agradava Kuzminik, ainda mais porque dentro dele já começava a crescer a chama de uma futura crise. De acordo com as memórias dos marinheiros que serviram na marinha no fim dos anos 90, havia uma séria falta de pessoal nos submarinos nucleares naquele período. Alguns submarinos nucleares estavam com a tripulação pela metade ou menos. Os buracos de pessoal começaram a ser preenchidos por qualquer um, muitas vezes por pessoas inaptas para o serviço militar em submarinos, inclusive quanto ao estado de saúde mental. Nas tripulações dos submarinos nucleares entravam pessoas incompatíveis pelo perfil psicológico.
O número de violações e atos de violência na Marinha naquela época aumentou seriamente. Além disso, o assédio dos veteranos prevalecia. Os marinheiros mais jovens sofriam maus tratos, como queimaduras de cigarro nas costas, espancamentos e humilhações. Com bastante frequência, o comando nem sequer tentava reprimir esse tipo de comportamento, embora fosse especialmente perigoso em submarinos nucleares, onde as tripulações permanecem por longos períodos em espaços confinados. De acordo com algumas fontes, esse fenômeno também estava presente no VEP. Se for assim, o reservado e quieto Alexander Kuzminich provavelmente poderia se tornar vítima de bullying, mas ele não tinha para onde fugir. Para onde você vai fugir de um submarino? Também não havia livros para ele se refugiar da dura realidade. No submarino, até as paredes o pressionavam, mas lá fora não era melhor. Céu e mar cinzentos, rostos estranhos e indiferentes. Descendo para dentro do VEP, Alexander sentia como se estivesse descendo ao inferno. Todo dia, parecia que não se aproximava da dispensa militar, mas sim que ela ficava cada vez mais distante. Alexander parou de dormir normalmente, começou a cumprir pior suas obrigações. O rapaz sabia que reclamar para o comandante estava fora de questão. Iriam zombar dele, chamá-lo de fraco, e para onde ele iria agora, estando em um submarino? Tinha que aguentar, ranger os dentes, e cada vez mais Kuzmin sentia seus punhos se fechando e o ódio crescendo em sua alma. Alguma hora precisava extravasar. Na noite de 10 para 11 de setembro de 1998, o submarino nuclear VEP estava em serviço de combate na base de Gadzievo, sob o comando da tripulação do submarino Pobratin Volk. Também estava no submarino o sargento de primeira classe Ilshat Kuzin, do submarino Bars. No dia seguinte, ao sair do trabalho para as férias, ele foi se despedir dos colegas. Kuzin, tendo ficado até tarde, foi dormir na 12ª cabine, ocupando a cama de um marinheiro que saiu para consertar a roupa, se preparando para a dispensa. Essa troca será fatal para um deles, para o outro salvará a vida. Mas Alexander Kuzminich não conseguiu dormir. Na véspera, ele cometeu uma infração disciplinar e agora estava em sua cabine, sentindo-se humilhado. Tudo nele fervia, não tanto por ter sido punido, mas pela reação da tripulação. Enquanto o comandante repreendia Alexander pela falta, ele ouvia atrás de si uma risada maldosa. Ele reconhecia essa risada. Klementiev Motovilov Militsky. Todos eles zombam dele, todos o odeiam. Ele não tem para onde fugir e ninguém vai ajudá-lo. Quase a noite toda, Kuzminich lutou tentando lidar com a mágoa e a raiva que o consumiam por dentro. E finalmente, no meio da terceira manhã, elas o dominaram. Ainda sem saber o que pretendia fazer e como faria isso, Alexander Kuzminich saiu da cabine e subiu ao convés do barco. Involuntariamente caminhou até o pier. Naquela noite, o Vepre e o Leopard, ancorados lado a lado da mesma divisão de feras, eram guardados por apenas um vigia no convés. Deveriam ser 2, mas não havia pessoal suficiente e o comando decidiu que em tempos de paz um só bastaria. As tripulações dos submarinos fariam a ronda de guarda por turno, e esses, armados com fuzis, patrulhariam o pier. Se algo acontecesse, agiriam conforme as instruções. Quando Alexander desceu até o pier, quem estava de plantão era o vigia do Leopardo. Kuzminich se aproximou dele e perguntou quem iria substituí-lo. O vigia respondeu que em breve um marinheiro do Vepre tomaria o posto, Denis Bachanov. Bachanov, Kuzminich resmungou. Esse sobrenome lhe era mais do que familiar. Bachanov zombava dele talvez mais alto do que todos os outros. Satisfeito com o que ouviu, ele se despediu e voltou para o seu barco. Uma hora depois, Kuzminich voltou ao pier, mas desta vez com um objetivo definido e não de mãos vazias. Com ele levou um cinzel de ferreiro que lembrava um martelo. E sim, no pier já estava de fato seu ofensor, que não suspeitava de nada. Bachanov se surpreendeu ao ver Kuzminich. Tormas, o que faz aqui? Por que não está dormindo? A insônia me atormentou, respondeu Kuzminich. Tranquilo, Bachanov deu de ombros e se virou despreocupadamente. E então Kuzminich o golpeou na cabeça, o crânio rachado estalou e a vítima, sem emitir um som, desabou no convés. Kuzminich se abaixou para confirmar a morte de Bachanov e pegar seu fuzil, quando ouviu passos atrás dele. O capitão de terceira classe Sergei Besedin era o vigia de sobrevivência. Ele tinha que inspecionar o navio a cada 2 horas, verificando se não havia incêndio e se todas as escotilhas e vigias necessários estavam fechados. Ao descer a escada do Leopard, ele notou o vigia deitado no pier com um jovem marinheiro ao seu lado. Besedin, surpreso, se aproximou. O quê? Ele está dormindo?
Assim que ele se inclinou, veio um golpe por trás com um cinzel. Mas desta vez, Kuzminik não teve sorte. O golpe foi de raspão e Becedin sofreu apenas uma concussão. Milagrosamente, ele se levantou, virou-se e avançou contra o agressor. Começou uma briga. Becedin era mais forte que Kuzminik e conseguiu derrubá-lo na beira do pier, levantar-se e correr atrás do fuzil que estava no chão. E então a sorte voltou a sorrir para Kuzminik. Ele conseguiu encontrar a arma. Antes, Becedin ouviu o som do ferrolho sendo puxado e correu com todas as forças para a caixa metálica com o cabo da linha de alimentação elétrica. Ela vinha da margem em direção a Leopardo. Escondido atrás dele, Kuzminik prendeu a respiração, mirou na escuridão e atirou 3 vezes. Depois de disparar 5 balas na direção da caixa, ele decidiu que Becedin estava acabado. Então, com 2 tiros no coração e no abdômen, ele terminou o ainda vivo Bochanov e correu para Vepre Becedina. As balas não o atingiram, mas uma acertou o cabo da linha, fazendo a energia desaparecer no Leopard por alguns segundos. O oficial de plantão subiu ao convés para investigar, mas Kuzminik já havia sumido. Enquanto isso, Becedin, ensanguentado, conseguiu chegar ao dispositivo de comunicação que ligava o pier ao Vepr. "Tem um criminoso armado no barco", ele gritou com todas as forças. "Tem um criminoso armado no barco." A mensagem foi recebida pelo assistente do oficial de serviço do Vepr, o tenente sênior Dmitry Kardakov. Ele imediatamente mandou o vigia do posto central acordar o oficial de serviço e correu pela escada para cima. Naquela noite no Vepr, 2 escadas estavam abertas. Por uma feliz coincidência, Kardakov não se encontrou com Kuzminik, o que talvez tenha salvado sua vida. Kuzminik já estava no submarino. Ele desceu para o segundo compartimento. Lá dormia a equipe de descanso do submarino, 6 marinheiros, entre eles Ilshat Kuzin. Nenhum deles teve tempo de entender direito o que estava acontecendo. Mirando, Kuzminik atirou na cabeça de 5 que dormiam. Kuzin, o marinheiro contratado Oleg Motovilov, os marinheiros Tingis Hakimov, Nikolai Klementiev e Sergei Militskomu, o 6º dorminhoco. Na penumbra da cabine ele errou. Na cabine deveriam estar mais 2, mas por uma feliz coincidência que salvou suas vidas, eles não estavam lá. Um adormeceu na cabine dos guardas-marinhas e o outro ainda estava ocupado no camarote do barco com as calças. Após fuzilar os companheiros indefesos, Kuzminik seguiu para o primeiro compartimento de torpedos. Aqui ele fechou hermeticamente a porta do compartimento, ligou o sistema de proteção química volumétrica do submarino e foi para o 3º compartimento, onde naquele momento havia cerca de 30 marinheiros. O gás tóxico começou a encher o ambiente rapidamente. O sistema de alarme acionado permitiu que os marinheiros colocassem as máscaras de gás a tempo, mantendo-os vivos. Kuzminik sabia que o alarme seria acionado no submarino assim que o freon fosse liberado. Porém, já não conseguiam mais alcançá-lo através do 2º compartimento. Ele fechou a escotilha e o freon liberado no 3º compartimento forçaria a tripulação a lidar primeiro com o acidente, só depois cuidando de todo o resto. Kuzminik teve tempo suficiente para bloquear a da escotilha. Agora o compartimento em que ele estava se transformou em uma fortaleza impenetrável. Enquanto a tripulação lidava com o freon, Kuzminik inspecionou calmamente suas novas posses. Talvez ele entendesse que já não estava destinado a sair vivo daqui. Mas talvez lhe parecesse que tudo o que estava acontecendo era parte de uma fantasia sobre um herói que pune seus ofensores, e que essa fantasia finalmente se tornou realidade. De repente, Kuzminik notou pessoas dormindo nas beliches do primeiro compartimento. Seu camarada Okonechnikov Vladimir Zigalov. Digalov também estudou com Kuzminik na mesma escola, mas eles não se deram bem. Como Okonechnikov e Digalov estavam apenas temporariamente designados para o Vepr e não tinham um lugar fixo, decidiram dormir bem ao lado do torpedo. Kuzminik não queria se desentender com Okonechnikov de jeito nenhum. Eles eram amigos, mas ele entendia que Alexei nunca concordaria em ser seu cúmplice. Especialmente quando ficar claro quanta sangue já foi derramado. 2 tiros foram disparados no compartimento de torpedos. Mais 2 pessoas morreram pelas mãos de Alexander Kuzminik. Após dispensar as testemunhas indesejadas, Kuzminik desativou o sistema de combate a incêndio do compartimento. Agora não podiam mais neutralizá-lo com o mesmo freon. Em seguida, ele contatou a liderança do navio, ameaçando explodir a ogiva caso tentassem invadir o compartimento. Ele não fez nenhuma exigência. A essa altura, a notícia do ocorrido já tinha alcançado o Vepr e o Leopardo. A tripulação do submarino vizinho, ao saber quantas pessoas já haviam morrido, estava pronta para atirar em Kuzminik sem esperar por ordens.
Vários oficiais armados com fuzis se posicionaram na Torre do Leopardo e mantinham sob mira todos os pontos por onde Kuzminik poderia sair para o convés superior do Vepr. Mas ele ainda não pretendia deixar seu esconderijo. Às 4 horas da manhã, funcionários do Departamento de Operações Especiais do Serviço Federal de Segurança da região de Murmansk chegaram ao Pers. Por coincidência, os soldados das forças especiais chegaram a Gadzhievo um dia antes, em 10 de setembro, para realizar exercícios de neutralização de terroristas que tivessem tomado um submarino nuclear. Agora eles teriam que executar a operação em condições reais de combate. No início, o ânimo dos soldados das forças especiais era decidido e a confiança no sucesso era quase total, mas logo perceberam que os exercícios não refletiam a realidade, especialmente se o terrorista conhecer bem o submarino, seus pontos fracos e fortes. Kuzminik bloqueou as anteparas no compartimento onde estava, impedindo a entrada. A tentativa de explodir a porta para o primeiro compartimento, onde estavam minas, torpedos e o arsenal de guerra do submarino Vepr, poderia ter terminado em tragédia. Apesar de não haver armas nucleares próprias no submarino naquele momento, o risco de consequências era real. Já depois, durante a investigação, especialistas do Serviço Químico da Marinha e especialistas em armamentos dirão à investigação que a entrada de óleo em uma substância regenerativa geralmente causa uma explosão espontânea. Se Kuzminik tivesse causado um incêndio no compartimento, isso teria detonado todo o armamento. As consequências mínimas da explosão seriam a destruição do Vepr, dos submarinos vizinhos, do complexo residencial dos submarinistas e do bairro residencial mais próximo da base em Gadzhievo. As consequências máximas seriam a destruição do reator nuclear, o que teria causado uma catástrofe de escala internacional. Segundo Vladimir Prikodko, diretor regional do Serviço Federal de Segurança, o país quase enfrentou uma catástrofe nuclear. Isso teria sido um segundo Chernobyl. Restava ainda uma opção de acesso ao compartimento, a escotilha de carga de torpedos localizada acima dele. Mas descobriu-se que Kuzminik também havia previsto essa possibilidade? As portas do elevador estavam bloqueadas. Às 6h20 e 5 da manhã iniciaram-se as negociações com Alexander Kuzminik. E imediatamente se confirmaram os piores temores. Ele voltou a ameaçar explodir o explosivo do Vepr. O marinheiro, à beira de um colapso, sabia lidar com torpedos. A ameaça era real. Descobriu-se que Kuzminik realmente pretendia incendiar o submarino, e durante as negociações fez os preparativos necessários. Ele reuniu e colocou os explosivos debaixo dos compartimentos de carga das torpedos. Tudo o que queimava bem, papel, tapetes de borracha, caixas de madeira, trapos embebidos em óleo, tudo poderia servir para a fogueira. Ele também trouxe para cá cartuchos regenerativos. Eles são usados para purificar o ar de gases tóxicos e saturá-lo com oxigênio. O oxigênio foi muito útil no compartimento, onde logo as chamas se acenderiam. Eles tentaram conversar com Kuzminik, o comandante da Frota do Norte, Oleg Erofiv, o padre local, padre Avakun, e também psicólogos. Mas as tentativas de apelar para a razão ou emoções não afetaram Alexander. Com o padre, ele se recusou a conversar imediatamente. Padre, convença-se de Deus você mesmo, eu não acredito. Com o comando, ele conversava calmamente, como um dono da situação, como provavelmente se sentiu em algum momento. No diálogo com o vice-comandante da flotilha, contra-almirante Vyacheslav Shegolev, declarou: podem ligar a música e se preparem para a morte, vai ser mais divertido. Quando Shegolev observou que não havia graça nisso, riu. Não para mim, mas para vocês. Em uma das conversas, Kuzminik admitiu que não se arrepende do que fez, mas lamenta apenas ter tido que tirar a vida de seu amigo Alexei Okonechnikov e Sergei Besedin. Ele não sabia que Besedin havia sobrevivido. No fim da conversa, Kuzminik recusou-se novamente a se render, mas exigiu uma pistola, álcool, chocolate e caviar preto, o que lhe foi prontamente entregue. A notícia de que o submarino nuclear havia sido tomado por um homem armado chegou ao comandante-chefe da Marinha, Vladimir Kuraedov. Ele voou de imediato para o local do incidente. Também voaram de São Petersburgo em um voo especial a mãe de Alexandre, Rima Nikolaevna, e seu irmão mais velho, Ruslan. Naquele momento, por questões de segurança, o Leopard foi transferido para outro pier. Às 11 da manhã, Kuzminik disse estar cansado e com vontade de dormir. Depois disso, o contato com ele foi interrompido por 4 horas. Durante o dia, a mãe e o irmão conversaram muito com Alexander, mas nem as súplicas nem os pedidos dos familiares o fizeram mudar de posição. Ele não queria sair do compartimento, temendo ser fuzilado no local caso se rendesse. O comando tentou convencer Kuzminik de que ninguém pretendia fuzilá-lo e que tudo seria decidido pelo tribunal.
Afinal de contas, ele cometeu crimes graves e em suas mãos está o sangue de 8 pessoas. Por eles, ele responderá legalmente. Após saber do julgamento, Kuzminnik ameaçou novamente explodir o barco. As negociações duraram até as 23h45, quando Alexander falou ao telefone com seu irmão mais velho, mas por algum motivo ficou em silêncio. De acordo com a versão oficial, após a meia-noite, quando Kuzminnik parou de se comunicar, a liderança regional do Serviço Federal de Segurança ordenou a abertura do compartimento de torpedos. Ao abrir a antepara, o grupo de assalto logo se deparou com o corpo de Alexander Kuzminnik, deitado junto à escotilha de entrada, no convés dos torpedos. Na cabeça e na mão dele havia ferimentos, como se fossem de uma pequena explosão. Sobre os joelhos de Kuzminnik havia um fuzil automático com 3 cartuchos, e ao lado do corpo estavam espalhados um cartucho regenerativo, um aparelho respiratório meio desmontado e uma caixa de fósforos. Como causa da morte, a promotoria e a guarnição anunciarão trauma explosivo na cabeça com destruição do cérebro. Aparentemente, Kuzminnik tentou desmontar um dos cartuchos regenerativos e ele explodiu em suas mãos. Existe ainda uma versão oficial do desfecho dessa história, apoiada por outras fontes. Segundo ela, Alexander Kuzminnik não morreu, mas foi eliminado. Os funcionários do Serviço Federal de Segurança instalaram um dispositivo explosivo no aparelho telefônico usado nas negociações. Quando ficou evidente que Kuzminnik não se renderia, ordenaram sua eliminação. Segundo a perícia psicológica e psiquiátrica, Kuzminnik estava mentalmente saudável e imputável antes e durante o crime. Mais tarde, ficou claro que, durante a junta médica, ele contou ao psiquiatra que às vezes pensava em tirar a própria vida, mas no geral no laudo não foram encontradas indicações de doença mental. Aliás, essa versão também não é unanimemente aceita. Durante o processo, surgiram repetidas declarações de que Kuzminnik sofria de transtorno mental e usava substâncias tóxicas. Esse incidente entrou para a história como o primeiro sequestro de um submarino nuclear no mundo. Como resultado da investigação, o comandante da Frota do Norte, Oleg Erofeev, foi punido. Por essas e outras violações, ele foi posteriormente afastado do cargo, assim como grande parte dos oficiais do VEPR. O comandante do submarino, Oleg Telushkin, também foi afastado do comando e rebaixado de cargo. Também foram revisadas as regras de serviço na Marinha. Já há muitos anos, apenas militares profissionais podem servir em submarinos nucleares. Soldados recrutas não são mais permitidos lá.